Boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Criador, o Pai, nosso Deus, nos abençoe e nos guie na noite de hoje. Num dia especial como hoje, Dia das Mulheres, nada mais especial como um ícone do Espiritismo, nossa irmã Sônia Guerra, que vem nos brindar com os ensinamentos da noite. Parabéns a todas as mulheres, e cabe aqui um dia especial, uma ressalva do nosso querido Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, quando os Espíritos nos ensinam que a encarnação serve unicamente, ele usa essa palavra no Evangelho, que a encarnação serve unicamente para a nossa melhoria moral, nosso desenvolvimento. Então Deus nos proporcionou a matéria e o corpo como os auxiliares das nossas melhorias, e fez o homem e a mulher em toda a natureza. Pode observar, a natureza nos ensina, né? O macho e a fêmea, todos com a sua importância igual. Mas acredito eu, Daniel, minha mulher não está aqui me fazendo pressão alguma, que as mulheres são mais especiais no meu ponto de vista. Não é uma brincadeira, estou falando sério. Porque gerar a vida numa matéria bruta, numa maternidade, numa gestação que é ainda bruta, num planeta bruto, um corpo, de certa forma ainda atrasado, estamos evoluindo, então é uma dádiva, isso é uma dádiva, tá? Então parabéns, que possamos prosseguir juntos, todos iguais, e nos ofertarmos uns para os outros na mútua benevolência, na ajuda, cada qual fazendo a sua parte, homens e mulheres. Obrigado, Sônia. Eu agradeço. Muito bom estar aqui. Foi um encaixe perfeito. Sônia Guerra, no Dia Internacional das Mulheres. A Catereza não está aí, vou dar os parabéns para a Tereza. Que bom. Então vamos serenando os nossos pensamentos. Se vocês conseguirem se concentrar, fechar os olhos, vamos imaginar aquela imagem serena e calma do Mestre Jesus, do Mestre, do guia, do modelo da perfeição que já esteve na terra, nos abraçando agora, que possamos tocar Jesus Cristo através dos exemplos que Ele nos deixou. Um abraço gostoso no Mestre, no Messias, no Cristo, e que possamos absorver todos os ensinamentos, os bons fluidos que a casa oferece. A espiritualidade, com a permissão de Deus, vem já antecedendo, antes de muitas horas, preparando o ambiente. E aqui estamos nós, recebendo esse júbilo da espiritualidade, esse derramamento de bênçãos para a cura material e espiritual de cada um. Todos nós, o João, a Maria, o Pedro, o José, todos nós que estamos aqui já estamos recebendo desde a hora que entramos lá naquela porta. Obrigado, Jesus Cristo, pela sua presença em nossas vidas. Que possamos entender os ensinamentos do Espiritismo e a cada dia possamos nos fortalecer, sofrer menos, porque vamos parar de buscar dar importância nas coisas e vamos nos tornando pessoas melhores. Que cada anjo da guarda nosso possa nos orientar, nos abençoar, nos desviar das tentações, dos maus caminhos, das ideias ruins, mundanas, dos erros,
das tentações que nos faz fracassar. Obrigado, Jesus, por contato com o Evangelho, e que ao sairmos daqui possamos ir em busca dessa pessoa nova lá fora. Damos por início a primeira parte na santa paz do Senhor, que assim seja, com a nossa irmã Sônia. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade da casa estar me recebendo, porque é com bastante alegria mesmo que eu participo dessa casa já há algum tempo. Eu ia contar uma historinha, mas eu vou deixar para lá. Quando ele era criança, eu dava aula de evangelização aqui. Ele, o irmãozinho dele, outro irmãozinho. Foi outro dia. E aí a gente sempre se encontrava aqui. Bons tempos, né? E a gente precisa sempre lembrar os bons tempos, porque as lembranças nos fortalecem, gente. As boas lembranças nos ajudam, sabe? A sair e a pensar, falando, não, realmente isso passa, né? E tudo passa mesmo. Então a gente precisa estar ligado nisso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste assunto, o papel do centro espírita. Eu sei que todos vocês que aqui se encontram, muitos, já estão há tanto tempo trabalhando, né, na espiritualidade, que ou já tem a percepção, né, por trabalhar na casa, e não só nessa, em todas as casas, funciona mais ou menos da mesma forma, ou muitas vezes a gente tem a oportunidade de ver, de ouvir alguma coisa, e a gente até fica um pouquinho emocionado, porque às vezes a gente não sabe como é que é o funcionamento. Essa matéria que eu trouxe, gente, os créditos é do espírito Antônio Carlos Tonini, né, que conta, tá? O médium é Luiz Antônio Ferraz, a obra na Seara do Bem, quem quiser dar uma olhada, porque eu não vou contar a história, não é bem esse o meu interesse. Meu interesse hoje é mostrar para vocês o funcionamento da nossa casa espírita e de todas elas do lado espiritual, né? Porque isso vai, eu creio, que vai nos fortalecer e nos encher de júbilo mesmo, de saber que sempre estamos sendo acolhidos e muito bem atendidos, mesmo que nós não consigamos sentir às vezes, porque nós precisamos estar no padrão de vibração das energias que estão na casa, e às vezes quando a gente chega aqui nós não temos este conhecimento nas primeiras vezes, né? E às vezes a gente nem consegue levar daqui aquilo que nós viemos buscar, tá bom? Eu digo assim, ó, nos bastidores de uma reunião pública, essa é um exemplo. História extraída do livro Seara do Bem, de Carlos Alberto Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz, que conta a ação dos espíritos benfeitores nas várias tarefas que ocorrem no mundo espiritual durante uma reunião pública. Esta é uma reunião pública, tá? A preparação e a defesa do ambiente, os recursos fluídicos para o passe, os dispositivos de defesa e análise, o trabalho junto à infância, juventude e o atendimento fraterno. Nós sabemos que muitas pessoas são novos numa casa espírita, né? E aí o que é importante que a pessoa tenha esse conhecimento? Porque ela vai fortalecer os seus ânimos, vai conseguir visualizar que existe realmente todo um aparato de auxílio, de defesa, de atendimento, que às vezes a gente nem percebe. Para iniciar, nós vamos ver ali, ó, o Tonini chegando, trabalhadores espirituais chegando ao centro espírita, tá? Tonini é um espírito que ele vai até uma casa espírita, porque ele quer ver como é o funcionamento, e ele pede licença para o mundo espiritual, para que depois ele pudesse passar, inclusive para as pessoas, como isso acontece. Então, Antônio Carlos Tonini, voltando com o companheiro, ele vai acompanhá-lo até a casa espírita, que é um trabalhador espírita também, os dois, tá? Que desencarnou. E do outro lado da vida, ele quis conhecer o que acontece durante uma reunião na casa espírita. Nós estamos aqui. E a espiritualidade está toda aqui conosco. E aí a gente observa também, ali eu vou te mostrar, é uma recepção.
Veja bem, quando chegam pessoas ou espíritos nesta casa, aqui nós temos as pessoas que recebem, né? Mas no mundo espiritual, no plano espiritual, nós temos também os responsáveis pela recepção e também os responsáveis por estar ajudando a receber aqueles que chegam. Então aqui é o responsável pela casa espírita, o Joel, e dentro da casa espírita eles são recebidos pelo responsável, né? O Joel é o espírito encarregado da direção da casa. Então veja bem, um centro espírita nós temos o presidente, nós temos uma diretoria, e todos aqueles que aqui trabalham se reportam ao presidente da casa, porque ele não só é o responsável 24 horas por dia, né? Como também tudo que ocorre do lado material com repercussão no lado espiritual, a responsabilidade também faz parte. E nós precisamos estarmos interligados a esses espíritos que são os responsáveis espirituais pela casa. Então, quando nós estamos aqui trabalhando, vocês podem ter certeza, não é só a mãe, o pai, o irmão, o filho, a tia, o tio que vão estar próximo de vocês quando tiverem oportunidades. Vocês todos têm espíritos que trabalham com vocês, estão apostos para recebê-los e para poder também estar ajudando dentre aquilo que você tem na sua disposição de fazer. Nós sabemos que nós estamos todos nós num percurso muito grande de encontro a Deus, né? E esse percurso faz com que nós, muitas vezes, perdemos um pouco a esperança, sabe, a vontade, nós ficamos mais acanhados, não acredito muito nisso, e coisas assim. Esses espíritos que estão ao nosso lado, muitas vezes, nos fortalecem e nos apruma. São eles, na maioria das vezes, que nos traz realmente, sabe, para ir encontro àquilo que nós estamos necessitando. E nós não podemos nos esquecer disso, porque nós não estamos sozinhos mesmo. E ali, por favor, e ali eu quero dizer o seguinte: o trabalho espiritual em um centro espírita é assim. Nós temos os servidores espirituais, que se dividem em equipe para uma organização participativa, e cada espírito trabalha em funções adequadas às suas aptidões, como enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares, colaboradores. Olha só, veja bem, se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Nosso Lar, ou ler o livro Nosso Lar, vocês sabem que André Luiz foi um médico na Terra, né? E chegando lá, ele até tinha pretensão, depois que ele saiu do umbral e foi acolhido pela espiritualidade, também queria voltar na profissão. Só que ele não tinha o preparo para o mundo espiritual ter esta função. Então, tudo na vida exige da gente algo que nós chamamos de preparação. Estudo, aprendizado, exercício. E um centro espírita é isso. É um acolhimento àqueles que precisam estudar para terem oportunidades de conhecer as suas necessidades de transformação, exercitando isso, não só aqui, mas no dia a dia lá fora, para que você consiga, quando estiver no mundo espiritual, trabalhar em ressonância com aqueles que lá estão. Por isso que a gente muitas vezes fala para as pessoas: não, gente, vamos acordar para a vida. Não é a vida material, é a vida espiritual. Nós precisamos acordar, porque ela é verdadeira e nós não estamos sozinhos. E existem também setores de vigilância que realiza a segurança do externo e do interno do centro espírita. Enfermagem, que é um acolhimento aos espíritos que necessitam de cuidados, e esclarecimento aos encarnados e desencarnados frente às suas necessidades, e também tem a de comunicação. O que eu quis dizer aqui? Veja bem, vigilância, daqui a pouco vocês vão ver, porque eu trouxe para que vocês possam ter a oportunidade de visualizar imagens, né? Vocês vão ver mais imagens do que palavras hoje, vai ser um pouco diferente, tá? E aí, volta só um minutinho. Não por isso. Então os trabalhos são coordenados por um dirigente que conta com muitos servidores. Na nossa vida aqui na Terra não é assim, gente? Nas escolas, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, qualquer lugar.
Sempre tem um dirigente e uma equipe, que cada um, dentro das suas possibilidades, está fazendo o seu melhor. E tem condições técnicas para estar fazendo, exercitando aquilo. No mundo espiritual não se difere. Por mais oportunidade que nós tenhamos aqui, e que pensamos ser espíritos já, que tem um cabidal já de conhecimento, de exercício no bem, às vezes a gente vai para o lado de lá limpar o chão mesmo. Sabe por quê? A humildade de cada um de nós vai contar muito, né? E eles sempre alertam, principalmente as pessoas que são espíritas: tomem cuidado com o seu valor, o valor que você se dá. Não que você não tenha que se valorizar, muito pelo contrário. Você tem que se valorizar te respeitando, mas nunca achando que você é melhor que ninguém. Jesus ensinou que aquele que for o pequeno é que vai conseguir uma posição muito melhor. Aquele que for humilde e simples de coração. Então nós precisamos utilizar essa simplicidade para que a gente consiga realmente alcançar alguma coisa melhor. Por favor, Dani. Aqui, vocês estão vendo a imagem? Isso daqui é uma imagem horas antes da reunião, esta reunião que nós estamos aqui. Aquele ali é o preparo para estar atendendo a todos vocês que aqui se encontram, porque vocês estão sendo atendidos. Viu? Por que eu digo isso? Está escrito assim: horas antes da reunião, começa aqui a tarefa, na Terra, os trabalhos todos, porque os trabalhadores da pátria espiritual já estão aqui, e que trabalham na casa e se aproximam, vão ao salão principal para a prece e para a sua preparação. Então, antes da gente começar, como que é no centro espírita quando vai ter algum trabalho qualquer? Ele chegou aqui, fez uma prece, uma orientação, para que todos nós estivéssemos com o padrão de vibração dentro da mesa, equiparados, né? Nós precisamos ter essa elevação no nosso pensamento, porque vocês lembram daquela fala de Jesus? Mateus 18, 20. Onde quer que se encontre 2 ou mais reunidos em meu nome, eu com eles estarei. Pois muito bem. Só que não é a reunião em nome de Jesus, não é o corpo presente, é sua alma, é a sua vontade, é você realmente estar inteiro ali, junto com os demais, porque daí você consegue unir essas forças de elevação e pensando em Deus. Não adianta só nós estarmos em corpo, nós temos que estar com a nossa mente voltada em tudo isso. Então aqui é um exemplo da preparação de tudo aquilo que vai acontecer do plano espiritual. Então a distribuição das tarefas é o seguinte: todos vocês que aqui estão já estão sabendo eles que vocês viriam. Fiquem tranquilos, tá tudo certo, tá bom? Pode continuar, Dona. Os responsáveis pela segurança. Tá vendo aquelas duas luzes lá? Pois muito bem. Ali eles mostram os dois que estão no salão daquele centro. Alguns centros espíritas têm mais que 2. Alguns centros espíritas, além daqueles que trabalham aqui, que fazem a segurança interna, tem aqueles que fazem a segurança externa. Aí você fala assim: mas se tem aqueles que estão fazendo a segurança externa, por que precisa aqui? Porque nós somos humanos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, de repente, começar com pensamentos errôneos aqui dentro e atrair, através do pensamento, espíritos similares, né? Então existe toda uma equipe de preparação e de ajuda na segurança da casa espírita. Aí eu vou falar outra coisa para vocês. Todos nós que aqui nos encontramos e os trabalhadores que frequentam aqui todos os dias têm uma corresponsabilidade de estar harmonizando a sintonia desta casa de oração, porque é através dessa sintonia que nós conseguimos que realize aqui tudo aquilo que se propõe. Eu li um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita. Vocês conhecem esse livro? Se um dia vocês tiverem oportunidade, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura, porque nos aconteceu algo muito interessante. Um dia eu estava dirigindo um trabalho, né, lá no Centro Espírita, e chegou um espírito, que era um espírito que a gente percebia, tinha sido trazido pela espiritualidade, porque precisava, primeiro que a gente não questiona quem é o espírito e quem não é. Todos nós somos necessitados, e Jesus mesmo disse que ele veio, né, para
atender os doentes e não os sãos. Então, esse espírito pega e fala para mim, olha, eu vim aqui para negociar com você. Eu falei, é sim, eu estou aqui porque meu chefe pediu para mim vir e eu achei melhor falar com você primeiro. Eu falei, tudo bem, seja bem-vindo, que a gente tem que tratar com cortesia e com a verdade, né? Você não pode fazer de conta que eles vão falar, para de ser irônica, né? Aí, porque eles nos veem. Aí ele disse assim, então, eu vim aqui negociar com você porque é o seguinte, vocês estão lendo um livro aqui nessa casa, que esse livro, meu chefe proibiu, não era nem para ter saído esse livro. Isso faz muitos anos, viu? E através de um médium, né, que ele estava falando comigo. Eu falei, então tá, meu irmão, e qual que é o livro? Aconteceu na Casa Espírita. Nós somos uma equipe que trabalhamos contra este livro. Se existe uma equipe que trabalha contra um livro desse, que não é tão divulgado assim, que não é uma coisa, com uma expressão, vamos dizer assim, como Kardec, né? Como Chico e tudo mais, já tem uma equipe para cuidar disso, imagina os livros que a gente tem, a leitura e o estudo nas casas espíritas. Quanto não são, o quanto não existe de programação para coibir que isso ocorra. Por isso que a gente começa em 50 para fazer o estudo e depois passa 10, né? É porque eles vão segurando mesmo, isso aí faz parte. E a gente não pode achar nem ruim, porque sem que a gente perceba, a gente está assimilando tudo aquilo que eles estão fazendo com que nós desistamos mesmo, né? E aí, o que a gente vê? Que nesse salão principal existem esses espíritos. Eu já tive... sobre o outro espírito, eu não negociei com ele, mas nós percebemos que a mãe dele estava junto, por isso que ele conseguiu entrar dentro da casa, a pedido dela, para que era um espírito que já trabalhava no bem, já fazia muito tempo, que ela queria essa oportunidade, ela tinha pedido essa oportunidade para poder ajudar ele a sair. Graças a Deus ele aceitou. A hora que ele viu a mãe dele, ele chorou muito, ficou muito emocionado, porque fazia muitas décadas que ele não via, né? Então, quer dizer, ele nem achava que ele tinha o merecimento daquilo, entendeu? Mas eu falo que Deus é misericordioso e nós não conhecemos nem de longe a sua misericórdia. Portanto, a gente, quando observa essas coisas, a gente se emociona, né? Porque a gente se coloca no lugar de mãe, nós somos mulheres, né? Quem não gostaria que seu filho estivesse sendo acolhido? Mesmo ele estando errado com algumas coisas na vida, nós também erramos tanto. E é isso que acontece. Pois não. Aqui nós vemos a equipe médica, a equipe que transmite os passes. Então, essa é a equipe que a Casa Espírita tem. Equipe médica, composta pelo responsável da equipe e demais trabalhadores. Veja bem, nós temos um presidente, cada equipe tem um responsável pelo trabalho do dia. E o que envolve tudo aquilo, tá bom? Observação, os dois espíritos que vocês estão vendo ali carregando, tá vendo, ó? A ânfora, ali são trazidos, gente, os elementos de recurso colhido da natureza, tá bom? De árvores, por exemplo, eles utilizam as energias do caule, das cascas, da flor, da folha, e isso é colocado e preparado numa infusão aonde a água, que é um solvente universal, é utilizado, mas é a água do plano espírito. Quando a gente tem a oportunidade de estar atendendo um espírito, a gente sempre pergunta para ele, você está com sede? Eu estou. A espiritualidade oferece um copo d'água. Muito raro que eles não estejam com sede, né? Por tudo que passam até ter oportunidade. Então a gente sempre oferece um copo d'água, porque a gente sabe que quando nós vamos daqui, nós estamos ainda muito na matéria e nós necessitamos de energias daqui. E aí eles utilizam, quando a gente vai receber os passes, não só nós, porque aí o que existe? Os amigos espirituais transmitindo as energias junto à pessoa que está aqui transmitindo e as energias da natureza que a pessoa precisa frente a algumas doenças ou alguns problemas, né, de ordem emocional que possam ter, ok? Então é assim que é composta a equipe. Então todos aqueles que trabalham aqui com os passes, vocês estão muito bem acompanhados, tá? E verdadeiras energias de cura são processadas e são colocadas em nós.
Só que a gente sai da porta para fora, isso é algo assim, só para a gente lembrar. Aí tudo aquilo que você recebeu aqui, ali você começa de novo, fazer tudo igual. O que acontece com a energia que você absorveu? Esvai. Quando uma pessoa está fazendo um tratamento, por que é necessário que venha regularmente tomar passe e na casa espírita? Está em tratamento. O tratamento é o forte. E o que o tratamento vai fazer através dos passos? Vai te reequilibrar. Mas para te reequilibrar, você precisa vir absorver. Então você tem que estar apto a estar recebendo essas energias. Se entrega. Pede a Deus que você receba tudo aquilo que você realmente necessita. Porque eles estão colocando, é isso mesmo. Só que você absorva. E a hora que chegar lá fora, certos cuidados ainda precisa ter. Quando as pessoas têm problemas, por exemplo, assim, de obsessão, o que acontece? A pessoa tem que tomar passe quase todos os dias, porque a corrente de energia não vai conseguir, numa pessoa que está doente, porque é uma doença, né? Uma pessoa que está com um espírito próximo, que é um obsessor, a pessoa acaba ficando contaminada e adoece também. Então, com essas energias sendo transmutadas, a pessoa consegue um pouco mais de grau de equilíbrio. Ah, mas é todo dia? Eu não disse todos os dias. Eu disse sempre que você precisa. Aqui tem passes também, né? E muitas pessoas sabem o quanto que isso é importante. Aí tem gente que fala assim, já ouvi isso. Olha, mas as pessoas quando estão normais, uma vez por semana é o suficiente. Eu também concordo. É isso mesmo. Não é porque a gente é passista que tem que tomar passe todo dia. Não é bem assim. Não tem essa necessidade. Se a gente tem equilíbrio e a gente tem a força do bem, poxa, você está com tantos trabalhadores junto com você, por que essa necessidade de ficar tomando passe? Não é assim. Mas quando a gente precisa, a gente tem que buscar essas energias sim. Pode passar, tá? Aqui a gente está vendo que no mundo espiritual, nós temos nos trabalhos muitos equipamentos. Muitos. Alguns, a gente nos livros que a gente estuda sobre mediunidade tem os nomes. Alguns, nós nem sabemos os nomes ainda. Porque aqui na Terra não existem ainda esses aparelhos. Mas, aqueles ali, eles estão mostrando. A equipe ali, ó, aqui mostra uma equipe de trabalhador preparando os equipamentos para a realização dos trabalhos. Está vendo aquela tela que eles estão colocando lá? Nesta tela, eles apresentam ali o mundo espiritual, situações passadas que precisam ser, né, assim, afloradas para que a pessoa perceba que realmente ela pode até ter feito coisas negativas, mas que ela também fez coisas boas. Porque é o seu encontro dos seus problemas, das suas dificuldades, com as facilidades que um dia você teve ou que você terá. Então eles utilizam muito essas telas. Quando nós estamos trabalhando num trabalho de reunião mediúnica, vamos lá. O que acontece com essas telas? Elas ficam nos locais onde estão sendo realizados os trabalhos, e ali naquela tela passa o mundo espiritual, passa para os espíritos particularidades que eles precisam ver, saber, porque muitos falam assim, mas eu não queria ter morrido agora, por que eu fui morrer? Bom, ninguém quer ter morrido, tá? Partindo daí, até as pessoas mais velhas não queriam ter ido naquela hora. Por quê? Porque realmente a morte, para muitos, eles têm medo. Medo paralisa. E não conseguem visualizar ou ter oportunidade de saber. Então, até eles se reencontrarem, eles sofrem. Gente, mas nós já fomos milhares de vezes para lá e voltamos. Já era para a gente estar acostumada, né? Mas e aí? A gente pensa que aqui é melhor, né? E a gente gosta de estar com as pessoas que a gente ama. Realmente, é um prazer mesmo. Mas, o que eu quero? Que vocês percebam, tá vendo aqueles outros aparelhos? Existem aparelhos para muita coisa que são trazidos. Tem um aparelho que eu percebo quando a gente está trabalhando na realização de transformação de um espírito. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho importante que vocês saibam. Chega lá um espírito que está adoentado, numa situação que desencarnou, assim, muito mal, né, pela doença,
que ele estava, e a hora que ele se dá conta, a gente sempre fala assim, olha meu irmão, veja bem, vê se esse corpo pelo qual você está transmitindo suas palavras é seu. Por quê? Para dar uma indicação para que ele se olhe, porque muitas vezes eles nem estão se enxergando. Aí a gente fala para eles, como ferramenta também que a gente utiliza, dá uma olhadinha no chão, vê se teu pé toca nele. Pega alguma coisa que está na mesa. Gente, eles são espíritos, eles não vão conseguir. Nossa, o que aconteceu comigo? Você desencarnou. Não, mas eu estou tão mal, eu estou sentindo dor, mas eles falam que quando a gente morre não sente. Realmente. Não sente se você está preparado para chegar do lado de lá e entender. Agora, se você não está, até você atinar que você é um espírito, demora. Mas eu sempre brinco. Você ficou sem comer um tempo, ficou sem ir no banheiro, ficou sem dormir, abre os olhos. Você já está do lado de lá. Mas gente. Ou as necessidades básicas de todos nós. Nós não conseguimos viver sem as necessidades básicas. Ninguém consegue, né? Veja bem, não é uma coisa da gente prestar atenção? Aí a gente conversa e articula dentro das necessidades de cada um. Aí ele fala assim, mas nossa, mas eu ainda estou sentindo mal. Eu falo, bom, então vamos lá. Eles colocam um desses aparelhos na frente dele. Ele aparece a imagem dele tridimensional ou até mais que isso. Eu não sei nem especificar. De tão assim, bonito e lindo que é aquilo. E ele se vê quando ele estava num dia feliz, harmonioso, sabe que ele estava de bem com a vida? Aí você fala, aí meu irmão, não é você? Não, eu sou eu. Então pensa naquele momento. Por quê, gente? Porque ele está levando para lá as sensações e os sentimentos da doença. Não precisa. Quando nós estamos do lado de lá, nós podemos, se nós percebermos ou tivermos informação, nos colocarmos da maneira que nós éramos aqui. E aí eles utilizam esses aparelhos para que a pessoa possa ter uma recordação e possa... sabe por quê? Ele muda o quadro de pensamento. Gente, é automático. É impressionante. Todos conseguem? Não. Alguns, por forças dos seus conhecimentos, dos seus dogmas, enfim, de uma série de coisas que compõem cada um de nós, né? Conseguem? Não. Mas eles são levados para o mundo espiritual, onde eles estarão em tratamento dentro dos hospitais do plano espiritual e logo eles estarão bem, tá? Veja bem, nós não temos mais o nosso corpo que nos acompanha, mas o nosso perispírito, ou seja, a nossa alma, contém ainda as marcas das nossas impurezas e algumas delas dói na gente ainda. Por quê? É a dor do remorso, da angústia, da aflição, né? Essas que são as marcas que nós precisamos tirar de dentro de nós, mas a gente só consegue depois que aprender um pouco mais, né? Vamos lá. Entrada dos encarnados, concentração e prece. Antes das pessoas entrarem no ambiente, existiu então uma concentração, uma prece, para que pudessem receber a todos com igual vibração. Aqui nós estamos vendo o portal luminoso. Toda casa espírita tem esse portal luminoso, viu? Aqui tem milhares de pessoas, de espíritos ali fora. Não conseguem entrar, porque eles não têm assimilação de vibração, tá? E aí eles não conseguem chegar. Ah, mas e se eles pedirem? Vou de novo falar para vocês. Lembra do filme do André Luiz? Tem muitos livros dele que eu acho maravilhoso. Esse daqui mesmo, eu peço para todo mundo estudar Os Mensageiros. Porque daí vocês vão ter um pouco mais de conhecimento a respeito de como é que funciona alguns trabalhos dentro de uma casa espírita, tá bom? E ali é o portal luminoso, que essa luz é luz espiritual mesmo, tá? E essa luz guia e ajuda muitas pessoas a reencontrar o caminho que leva a Deus. Olha lá quantos na fila. Hã? Você tá ali? Você foi? Olha lá. Ah, e ali, naquele canto? Eu tô ali segurando aquele cajado ali, ó, tentando chegar. É verdade. Olha ali, ó. Preparação, música e oração antes da palestra. Geralmente quando tem música também é muito bom para harmonizar, tá?
Isso não é uma coisa assim de obrigatoriedade, não é. Mas a música nos eleva. Os nossos pensamentos fluem de uma forma mais leve. Então, ajuda bastante. Pois não. Aqui é o início da palestra. Veja bem, olha que coisa bacana. Então você vê lá, uma pessoa que é o dirigente da casa, está sentado à mesa, existem os espíritos que estão acompanhando, os dirigentes da casa e o palestrante estarão incluindo a cada um deles dentro, na frente daquilo que precisa ser falado na noite dos trabalhos. Porque antes de estarmos aqui, a espiritualidade já estava conduzindo e preparando tudo isso. Palestrante e o mentor. Bom, graças a Deus, né? Por quê? Porque nós precisamos mentalizar e pensar sempre, quando a gente estuda, é uma obrigatoriedade. Nós precisamos saber daquilo que nós falamos, né? E o que acontece? Tem um fato até que o Divaldo contou uma vez que ele esteve aqui no Olímpia, e dessa vez, você era pequenininho, foi ali na Casa da Cultura. O Divaldo contando uma história, o Décio Pereira que trouxe ele aquela vez, e ele contando uma história para nós, que a Joana, ele estava tão acostumado com as palestras, ele fazer, e ela tá perto, ajudá-lo e tudo mais, que naquele dia ele não estudou. E ele chegou e se postou, achando que o mentor já ia, né, começar a iluminar, e nada vinha. Ele contou pra gente. Aí ele começou a falar assim, ué, mas o que está acontecendo, né? E ele perguntou, mentalmente, o que estava acontecendo. Ela falou, você não estudou? Sua obrigação é estudar. Eu estou aqui para te ajudar, mas você tem que saber o que você está falando. Não é assim? Então, ele disse isso por quê? Porque é um lembrete para todos nós, quando nós formos abraçar qualquer trabalho, qualquer, mas principalmente junto à espiritualidade, que nós temos a corresponsabilidade de saber o que está fazendo. Eu sempre brinco, somos médiuns, estou dando um exemplo, todos nós somos, cada um no seu grau, mas todos somos. Eu sempre falo isso, quando você vai buscar um advogado, um dentista, um médico, uma enfermeira, uma pessoa que vai consertar a luz da tua casa, você quer qualquer um ou você quer um bom? Já respondeu. Quando eles estão junto conosco, eles querem que nós nos esforcemos para sermos os melhores. Não é que a gente vai conseguir ser melhor, gente, não. É o melhor dentro das nossas possibilidades. Então eles não estão cobrando que a gente seja a luz. Não, não é isso. Nós não temos essa capacidade ainda, vivendo na Terra onde nós estamos, né? Mas nós já temos, através da oportunidade dos livros do Allan Kardec, de saber nos posicionar, termos conhecimento das coisas a respeito da vida espiritual, né? Para a gente ter o cuidado de passar ou transmitir ou ajudar quem quer que seja, da mesma forma, com humildade, com simplicidade e amor. Isso é muito importante. Então a palestra sempre é estimulada através dos pensamentos, tá? Sempre tem alguém que está nos ajudando, vocês podem ter certeza. Pode continuar, Daniel. Aqui eu quero contar uma coisa. Enquanto nós estamos aqui conversando e vocês estão assistindo a palestra, cada um de vocês foram visitados por um espírito que está tentando perceber quais são as suas necessidades. Tá vendo ali? Aquele ali, aquele senhor, está desligado o pensamento dele, voltado ao trabalho. Por que eles colocaram aquela tela ali? Pensa. Eu sei que vocês sabem que tudo aquilo que nós pensamos, nós emitimos. Vocês sabiam disso? Uma tela é a nossa tela mental. Tudo que vocês pensam não está na programação de vocês. Vocês estão achando que está? Não está. Que está escondido? Não está. E quero falar mais. Às vezes a gente buscava pessoas para olhar a sorte, o cartomante, ou alguém que pudesse falar alguma coisa, gente. Que a gente queria um ânimo para a vida. Aí você procura alguém. O espírito que está ali, ele olha para você, ele percebe
tudo que você está precisando, o que você está pensando, em quem você está pensando. Ele faz um relato mais ou menos da sua vida e te passa. Você acha que eles tiraram de onde aquilo? Da cabecinha de vocês, gente. Eles não precisam ir longe para isso. Por quê? Porque somos, sim. Agora, espíritos que já têm conhecimento, que têm uma certa luz, eles não vão ficar procurando cada um que está pensando, não é isso. Isso aqui foi colocado para que a gente possa compreender como é que estamos dentro de uma casa espírita, ok? Pode passar. Aqui nós vemos uma pessoa que tem maus pensamentos. Olha que interessante. Quais são os maus pensamentos? Às vezes os maus pensamentos é assim: você está aqui e você tem alguém muito doente na sua casa e você fica pensando, meu Deus, mas não sai, eu não sei o que. Pode ser uma coisa que é um mau pensamento, porque não é um pensamento bom. Você não está emitindo nada que possa estar beneficiando alguém, então não é pensamento bom. Você pode estar pensando em qualquer coisas negativas com relação à vida lá fora, as coisas que estão te acontecendo, porque normalmente a gente está voltado para nós mesmos quando a gente está aqui dentro. Raro a gente ficar pensando nas pessoas lá fora. A gente pensa mais com relação às nossas vidas. Então a gente precisa observar como é que estão os nossos pensamentos, como é que eles estão ligados. Está vendo aqueles dois senhores? Eles estão buscando. Por que ela está com aquela preocupação? Esta mulher, ela está muito preocupada com o filho dela, que está muito em problema. E ela não consegue tirar os pensamentos dele. Então são pensamentos negativos. Como os dois irmãos espíritos perceberam, se aproximam para tentar ajudá-lo. Pode ir. Assim também é conosco. Esse daqui, influência de obsessor. Está vendo aquele cordão marrom ali? Que sai desse senhor aqui, ó. O espírito, que é o obsessor dele, não está lá. Mas eles se ligam a nós. E nós permitimos. Tá? E aí o que acontece? Onde formos, qualquer lugar, mesmo que eles nem saiam de casa. Já aconteceu muitas vezes, a pessoa não está bem, aconteceu alguma coisa e precisa ajudar a pessoa, e daí a gente pensa no espírito que a gente quer ajudar também, vamos aproveitar a oportunidade, parará, parará. Aí a pessoa pensa, o espírito está lá, os amigos espirituais atrás, porque ele não vem, mas você percebe, porque ele influencia de onde ele estiver. Gente, com relação a isso, é muito importante a gente perceber uma coisa. Nós teremos a capacidade de estarmos conversando mentalmente sem abrir a boca. Isso ocorre no mundo espiritual, certo? E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque uma vez, meu pai falou assim para mim, isso faz muitos anos, faz mais de 40 anos que ele morreu. Ele falou assim para mim, filha, um dia nós vamos estar conversando mentalmente, onde quer que nós estejamos. Eu converso com ele já faz tempo. Ele está no mundo espiritual. Por quê? Porque eu fui lá, eu quis aprender, eu quis estudar, porque eu queria ter essa oportunidade. Porque a coisa mais importante que eu descobri na minha vida foi que meu espírito era eterno e que não ia deixar de existir nunca, nunca. Então isso me deu força para passar as dificuldades pelas quais a gente passa, por qualquer que seja. E aí tive mais força ainda de saber que eu converso com meu pai mentalmente hoje e que se eu não tivesse feito nada, eu não conseguiria isso. Então existe uma força nossa necessária para a gente estar buscando também a resposta para que ela venha. Porque ninguém vai botar no nosso colo, gente. Nós somos o que nós somos, porque nós queremos ser. Ninguém está fazendo nada conosco. Ninguém está nos obrigando. Nós precisamos ter uma maturidade de não colocar culpa dos nossos erros, das nossas falhas ou da nossa infelicidade nas pessoas. Nós somos responsáveis por nós, não podemos nos esquecer disso. Mezanino, irmão desencarnados. Então vamos lá. Estão vendo ali em cima? Aqui, ó. Aqui tem muitos. Eu não daria conta de contar, mas tem muitos. É verdade. Alguns sorriram para mim, outros disseram, ó, tá? Por quê? Porque eles também, nós sabendo dessa facilidade, desse intercâmbio, quando a gente vem para cá, Deus permita que a pessoa que eu tenho uma saudade, que eu gosto, que eu amo, que esteja bem, que de onde eu estiver eu possa me conectar mentalmente, que ele receba o meu abraço, sabe essas coisas?
Nós precisamos exercitar isso, gente. A gente que é mãe ou que é pai, a gente envia um monte de pensamentos para os nossos filhos, eles estão na terra. No mundo espiritual é muito mais rápido deles acolher tudo isso que nós estamos enviando. Então nós não podemos nos esquecer. Tem um rapaz, um espírito de um rapaz que está falando assim, que está muito feliz de estar aqui e agradece a todos pela oportunidade que ele está tendo. Ok. Evangelização infantil. Todas as casas também se preocupam muito com a educação. Olha, gente, eu não estou falando por curiosidade, mas eu tive uma oportunidade, eu fui diretora de uma instituição, de uma creche. Por 10 anos eu trabalhei. Nós tínhamos lá várias pessoas que tinham a capacidade, porque eram técnicos especiais, especialistas naquilo que faziam, para ajudar essas crianças a desenvolver. E eu percebia que a socialização era importantíssima. Nós tínhamos uma classe que era de deficientes auditivos, né, João? Né? E era a coisa mais linda do mundo. Eu encontro com eles, eles me abraçam até hoje. Não porque eu sou a Sônia, mas porque eu sou aquela pessoa que curtiu com eles uma parte da vida deles. Entendeu? Quando eles estavam aprendendo. E aí o que acontece? Essas crianças precisam estar recebendo o melhor que nós possamos enviar. Do lado material, mas também do lado espiritual. Nós não sabemos quando eles vão embora. Eu converso com muita criança, às vezes eles falam assim pra mim: sabe o que é, Chico? A minha mãe fica me chamando, eu tenho saudade dela, mas sabe, ela pode vir me encontrar. Se ela dormir e pedir para Jesus, ela vem. Ela não precisa ficar me chamando lá. Por quê? Porque quando eles vêm para cá, às vezes eles não estão espíritos preparados ainda, porque eles não vão ficar infinitamente no aspecto de criança, gente. Tá? Veja bem que somos espíritos imortais. Mortais que eu falo porque você tem um começo, mas não tem um fim, né? Sendo assim, nós vamos estar na aparência que a gente quiser. Só que até ter a maturidade no plano espiritual, para que consigam ter as responsabilidades novamente de uma figura, né, adulta, demora um pouco às vezes. E eles pedem sempre pra gente. Quando tem conhecimento do mundo espiritual, eles estão aprendendo, e vocês estão dando oportunidade para eles aprenderem para a eternidade. Não é só para a escola de agora. Aliás, a escola de agora precisava fortalecer muito mais, porque está deixando a desejar em muita coisa. Me desculpe, não tem nada a ver com os professores, nem com diretores, nem com nada disso. É só com o material que está sendo distribuído mesmo, tá? Então nós precisamos nos firmar de aprender as coisas que vamos levar para o mundo espiritual. E nada melhor que uma casa espírita de você começar as crianças nesta oportunidade. Beleza? E aqui nós vemos os livros com os nomes, onde nós colocamos os nomes dos encarnados e dos desencarnados. Todos são atendidos, tá? Talvez não da maneira que vocês imaginam, mas todos são atendidos, tá bom? Por quando você pede para alguém que você ama, né, que às vezes desencarnou, e a gente nunca sabe completamente como é que eles estão, né? A gente tem um ponto de interrogação imenso. Se você pensar tranquilamente naquela pessoa, com amor, e escreveu ali no livro e pedir para que a espiritualidade vai mais rápido, viu, gente? Só estou informando isso porque, vamos dizer assim, o selo, sabe, o carimbo é um pouco mais forte. Porque a vontade, o afeto, são energias positivas, energias de amor e de bem. Então é mais fácil que chega, tá bom? Livro com os nomes de encarnados e desencarnados. E aí, ó, a espiritualidade montando as fichas para as visitas que serão feitas. Perceberam? Então, ninguém fica sem receber uma visita. Tá bom? Eu quis trazer para vocês ficarem mais tranquilos, porque muitas pessoas não sabem desse livro, às vezes não prestou atenção. Isso é uma coisa importante. E é importante, tá bom? Aqui nós vemos também consulta da tela mental. Pessoa que escreveu o nome no livro. Tá vendo? Eles estão pensando. Aquela mãe pensou no filho, que estava com problema.
Lá tem crianças com problemas também. Tá vendo? O que acontece? O mentor vem perto da pessoa que escreveu para observar de pronto o que está acontecendo com os demais, para que eles possam ir lá acolher com maior rapidez. Ok? Câmara de passes. E aí é onde nós recebemos os passes, né? Você veja bem que lá em cima tem os espíritos, né? Que estão organizando e estão atuando de conformidade com a equipe de passista para que possa transcorrer dentro das necessidades de todas as pessoas que aqui estão. Vocês estarão recebendo na noite de hoje o remédio necessário, as energias e os fluidos para vocês. Não tem erro. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu queria tomar passe pro outro. Gente, para com isso. Tá? Por quê? É por certo que muitas pessoas, pelo grau de estudo que tem, pela sua elevação moral, quanto à vida que faz e tudo mais, tem sim uma energia condensada, às vezes melhor do que a minha. Mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de receber o que vocês precisam. Tá? Que isso fique claro. E aí a fluidificação da água, aquela água que nós tomamos, que muitas vezes as pessoas preparam com antecedência, para depois também estarem na sala, né? Já estão com... E tem uma coisa que eu vou contar para vocês. O copinho já está marcado o nome de vocês. Vocês não sabem quanto que vocês são intuídos. Mas um dia vocês vão saber que toda a aguinha que vocês tomaram era o remedinho de vocês. Não era do vizinho. Era de vocês, ok? Veja bem que a espiritualidade, a atuação deles é magnífica. Nós não chegamos nem perto, com toda a tecnologia que a gente pensa que tem, ok? Atendimento fraterno e triagem, que é outra coisa também importante, que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, os nossos momentos, né, de baixa, né, por uma série de situações e fatos que nos ocorrem na vida. Mas a triagem, existe uma preparação do plano espiritual, onde você está sendo e recebendo ajuda, onde o espírito, que se tiver algum perto, já está sendo encaminhado também para o grau de necessidade que ele tem, tá? Então a triagem, tá vendo os espíritos ali? Eles estão ajudando esse aqui, mas estarão ajudando se houver necessidade de algum espírito que está próximo de ser encaminhado também para receber aquilo que nós estamos recebendo. Pessoas atendidas, problemas orgânicos. Olha lá, o médico, tá vendo, gente? Cada um de nós está recebendo a energia e os fluidos que nós necessitamos mesmo. Então, aqui vocês já foram visitados. Na hora que vocês entrarem na sala de passe, vocês vão estar recebendo a energia. Então, se alguém tem problema de coração, alguém tem problema de coluna, não se preocupe, a energia vai para o lugar certo. Eles já estão sabendo, já fizeram a triagem com vocês aqui. Pode continuar, amor. Pessoa atendida, e ali é uma obsessão. O obsessor está ali. Está vendo que ele está sendo acolhido também? Estão percebendo? Pois muito bem. É realmente assim. Se o obsessor estiver aqui dentro, eles podem entrar. É permitido pela segurança, que já tem um radarzinho ligado, que já está programado para que aquele espírito esteja presente. Tá bom? Então, nós estamos com... Olha lá. A pessoa vem até ele para poder conseguir ajudá-lo, tá bom? Isso acontece com todos nós. Pode ir. E aqui nós estamos vendo também encerramento de uma reunião, aonde todos nós, neste momento que estamos quase encerrando, já estamos nos preparando, né, para agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado a todos nós. Enquanto vocês estiverem aqui, podem ter certeza, todos estarão ainda sendo acolhidos e auxiliados. Depois que terminar a reunião, aí os amigos espirituais, muitos retornam para a pátria espiritual. Por que muitos? Porque num dia como hoje, existe uma equipe muito maior que está dando assistência aqui, que nós somos bastante, né? E existe também, para vocês terem uma ideia, muitos espíritos que, não sabendo como retornam a casa, hoje terão a oportunidade de ir junto com eles. Levitar não é todos que conseguem, depois que desencarnam. Às vezes demora um pouco,
Às vezes é necessário eles pegarem o bus, né? Aerobus, é isso? Eu já, é a coisa mais linda do mundo. É chique, né? Gente, vocês não têm noção. Mas de longe, não tem noção. É uma coisa assim, que aquilo que vocês viram no filme é muito mais assim, é uma coisa. Eles estão na nossa frente não sei quantos mil anos mesmo. Mas eu falo, isso, sabe o que acontece conosco quando a gente tem essa oportunidade? Nos traz alegria, gente. E contentamento. Porque olha do que nós vamos ser merecedores. Olha a atenção, o carinho que a espiritualidade tem conosco, sabe? A bondade, olha como eles nos acolhem, nos recebem. E nós precisamos, no mínimo, fazer a nossa parte, dentro das nossas possibilidades, nunca acima delas. Gente, muito obrigada. Que Deus ampara, proteja vocês, mulheres, somos todas, né? E também os nossos filhos, né? Que estão todos aqui. Porque vocês são também a parte importante, homens, das nossas vidas. Eu tenho 4, gente, imagina. Ok? Vamos lá. E agora, para melhores esclarecimentos, quero indicar a leitura dos livros de André Luiz, Os Mensageiros. E os demais também. Meus agradecimentos a todos pela oportunidade que me foi dada na noite de hoje. Muito obrigada a esta casa. E a você, meu filho. Desliguei. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Aí. Sônia, obrigada. Um dia especial, como eu disse, né? E nada mais oportuno que a gente saiba que a vida verdadeira, a vida espiritual trabalha por nós. E se a gente não recebe tudo isso, né, como disse a Sônia, é porque a gente está refratário, né, Sônia? Quando a gente está só repelindo, a gente está negativo, então você não consegue receber. Então o Espiritismo faz isso. Ele te consola quando você está ruim e te explica por que você sofre. E aí cabe a cada um de nós parar de sofrer através do conhecimento. Por isso que a reencarnação é uma escola, um processo educativo de nós, os teimosinhos, né? Muito bom. Pedri está encarnado aí, né? Que bom. A Sônia trouxe alguns recados ótimos do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Quem não conhece, ali na Bernardino de Campos, haverá dia 25 de março. Nós vamos colar lá fora, tá? Ali na entrada. Dia 25 de março, sábado, às 14 horas, haverá um mini curso sobre o livro 50 anos depois de Emmanuel, ou Emmanuel, como quiser, tá? É um convite, é gratuito, às 14 horas do dia 25 de março, é um sábado. Quem quiser aprofundar, é um livro muito interessante e nós temos aí na biblioteca, né, Flávio? Um livro, talvez é um dos livros mais conhecidos aí do Espiritismo. E a Sônia também trouxe para nos brindar, em homenagem aos 96 anos de fundação do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, ela trouxe aqui a agenda de palestras. Ontem lá foi o irmão Navarro, semana que vem é o Oceander, dia 21 o Paulo de Lucas, dia 25 do 3 esse mini curso e dia 28 Sônia Guerra, tá? É a agenda, nós vamos colocar lá quem quiser. Então, se a cruzada de quarta-feira não for tão suficiente, vai nos 2 lugares. Vai acumulando bênção aí, tá bom? Os passistas já foram ali para a sala de paz, preparar o ambiente. E o último recado, a cruzada não tem verbas do governo, não recebe nada. E esse mês a nossa despensa está um pouco vazia. Nós estamos solicitando a doação, ou quem quiser, conhece alguém que possa doar alimentos não perecíveis, tá bom? Aí no último domingo do mês a gente distribui as cestas para as famílias que precisam.
Lembrando que aos domingos tem palestra agora, voltou. Então 8h30 da manhã, quem quiser assistir uma palestra, tomar passe e pegar toda essa energia da casa, vem, tá bom? Digo isso porque eu encontrei um colega que veio domingo agora e ele falou assim para mim: Daniel, domingo é ótimo para mim, porque minha criança, meu nenê, dorme muito cedo à noite, eu não consigo ir de quarta-feira, e de quinta-feira à tarde, que tem palestra também, ela não consegue vir porque trabalha. Então está vindo de domingo, 8h30, uma delícia, esse ambiente salutar e gostoso. A espiritualidade nos brinda, como disse a Sônia. Então vamos encerrar, como foi a ilustração aqui do slide, com esses bons pensamentos, para que a gente entre ali na câmara de paz receptivos. Vamos absorver e não refletir, só absorver as coisas boas da casa. Agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, aquele que nos provê, que nos oferece a vida material como escola, a prova da sua grandeza, da sua misericórdia, do seu amor por nós, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por mais essas experiências que nos faz focarmos os dias melhores, que faz com que possamos viver a plenitude da vida futura, da vida espiritual, da vida verdadeira, através das virtudes e não dos vícios. Obrigado, Pai amado. Que o seu amor, que a sua piedade, que a sua misericórdia encontre todos os corações e os pensamentos em conflito, em depressão, em aflição, em dor, em revolta. E que possamos substituir esses pensamentos ruins por bons pensamentos, trocarmos nossa sintonia e sentirmos o seu amor através do que o Senhor nos oferece, Pai amado, da oportunidade de vivenciar a vida e aprendermos. Que possamos deixar de lado aqueles vícios que nos acorrentam, que nos faz sofrer, e possamos entender que as coisas essenciais são as coisas invisíveis, os sentimentos de amor, de perdão, de gratidão. Obrigado por nos emprestar a vida material e que possamos fazer bom uso daquilo que o Senhor nos oferece, com muita calma, com muita paciência. A paciência é filha da educação. Possamos nos educar através da disciplina cristã, o Evangelho de Jesus Cristo, a todos os dias, e sairmos daqui renovados, para enfrentarmos o mundo lá fora, conforme Jesus pediu, amando uns aos outros. Que assim seja. Se tem alguém com criança de colo, pode passar.